Agora volto com o Bruno Pinheiro, que segue na cobertura lá em Belém do Pará. Bruno, eu tô curiosa para conhecer esse espaço da imprensa aí. Você pode dar uma panzinha pra gente ver? Vamos dar uma olhada então rapidamente como está, só para a gente ver como está essa movimentação. A câmera vai movimentar um pouco ao vivo, não tem problema se movimentar para a gente ver como é. Isso é uma só ala, tem vários ambientes. Essa é uma ala que dá acesso ao corredor diretamente para a sala de reunião, onde a cúpula está acontecendo. Aqui a gente vê jornalistas de várias emissoras, na verdade, nesta região. A gente vê que essa movimentação ela começou logo no primeiro dia, que é hoje. A expectativa é que na COP30, de fato, durante o ano, isso acabe aumentando, né? Durante a semana que vem, melhor dizendo, na segunda-feira, essa movimentação vai ser um pouco maior. E aí a gente não tem acesso onde a reunião acontece de fato. Lá somente o veículo oficial que está acompanhando tem essa retransmissão. E aí, a cada hora, dependendo da entrevista coletiva, da autoridade que acaba sendo autorizada, ela se retira do encontro, vem aqui a assessoria, avisa, a gente vai lá e acompanha essa entrevista. Então não tem uma declaração para os jornalistas a acompanharem, somente de fato essa reunião que tem uma transmissão ao vivo. Outras reuniões vão acontecendo, de vários setores também, várias discussões importantes de momento, como a gente viu agora há pouco, né? Não é só um único evento, são várias salas com diversas reuniões que a gente segue então acompanhando. Claro, essa movimentação acaba aumentando, tanto na parte da manhã, à tarde, ao dia inteiro, com vários jornalistas. É aqui que gera toda essa notícia, então, toda essa repercussão. Agora, a importância que a gente vê que as autoridades estão aqui também acompanhando, né, Márcia? A gente comentava com o João sobre esses assuntos que a gente viu do agronegócio, né? Que tem uma demanda antiga, e a gente vê que Hugo Mota, Alcolumbre, o ministro Edson Fachin também estão aqui. Lá no acesso, na entrada, a gente acompanhou hoje alguns indígenas também com várias manifestações, fazendo um clamor para assuntos que eles consideram importantes para essas regiões indígenas. Eu queria ouvir rapidamente uma análise do João, porque a gente estava comentando que no Congresso funciona várias comissões, uma espécie de um laboratório. Vão analisando na Comissão de Segurança, de Comissão de Agricultura, antes de ser votado em plenário. E tem várias matérias que estão há anos lá. Só para você ter uma ideia, tem um senador, tem deputado que se elege, fica os 4 anos ou fica 8 anos. Quando ele sai, não foi analisado a sua indicação ainda. Tem assuntos antigos, mas a gente vem vivendo uma nova modalidade, João, que é o que surge na internet, é levado para a votação no plenário da Câmara dos Deputados, com Hugo Mota e Alcolumbre aqui acompanhando a COP30. Esses discursos, essas sugestões, existe uma chance de nos próximos dias ganhar uma velocidade maior, já que Hugo Mota e Alcolumbre estão aqui no centro das discussões do mundo, olhando a discussão climática, a discussão do agronegócio, do clima. Existe uma chance desses assuntos ganharem uma atenção redobrada no Congresso Nacional, ou é somente o que está hypado, como chama na rede social, na internet? Só o que vem numa onda de likes que vai ganhar uma atenção dentro do Congresso. O que esperar, João? Pois é, Bruno, acredito que, como você bem falou, esses temas tendem a ganhar bastante tração no Congresso. A gente já viu ali parlamentares fazendo discurso nesse sentido da pauta ambiental, a respeito da COP30. E você bem mencionou esse ponto da internet. O tema que pega na internet, os parlamentares rapidamente correm para colher alguma espécie de capital político, capital eleitoral em cima disso, e apresentam projetos de lei, muitas vezes de forma assodada, atropelada, sempre ali para buscar colher algum fruto eleitoral ou fruto político. Como a gente bem observou no caso da adultização, outros temas recentes que eles explodiram na internet, o Congresso rapidamente, eu tenho um projeto aqui para apresentar e vou apresentar para resolver este grande tema. Na questão do agro, é evidente que o produtor rural é o maior interessado em preservação ambiental, até porque ele é o maior afetado com eventuais mudanças ali numa previsibilidade de clima. Então, ele não deve ser tratado como o inimigo. Agora, eu espero ali do Hugo Mota, o Alcolumbre, que eles falem de fato
qual é a pauta. E esse ponto que você mencionou, Bruno, ele mostra para a gente um problema institucional no sentido das comissões, elas detêm o poder de segurar a pauta. A gente vota para um parlamentar, a gente não sabe se ele vai compor alguma comissão, essas comissões são poderosíssimas e os seus membros têm bastante poder, especialmente o presidente, que controla a pauta dos temas, e esses temas posteriormente são levados ao plenário. Claro que quando alguma urgência é votada, como a gente já viu várias vezes, o tema pula a comissão e vai direto para o plenário. Então é preciso um desenho institucional melhor, e ele reflete muito, ele em analogia, ele é similar ao que acontece no Poder Judiciário, na questão da pauta, onde os juízes eles controlam a pauta na segunda e na terceira instância, no Supremo, e a pauta vai sendo tratada de maneira que causa muita estranheza, a depender do momento volátil, a depender do tema que está mais em alta. Então, precisa haver uma clareza institucional e cronologia nas pautas. Se foi essa pauta tratada agora, que vá até o fim e que ela não fique ali ao sabor do momento, como você bem colocou, Bruno, do hype da internet. A gente segue repercutindo esse evento, essa cobertura da COP30 com diversos assuntos. Quero ouvir também as análises da Luana Tavares, que continua conosco aqui ao vivo em tempo real. Luana, a gente vê uma importante discussão sobre o clima e também esbarra no agronegócio, como nós conversamos. Não é novidade que no cenário atual do Congresso e do governo, aqui a gente tem a oposição muito mais ligada ao agronegócio e totalmente oposição ao governo atual, que é quem está organizando, sendo o anfitrião do evento que fala sobre as ações climáticas, sobre as consequências disso tudo, desmatamento, derrubada de madeira, espaço da urbanização, enfim, uma série de situações e de várias críticas também. E a gente vê uma ausência da oposição que naturalmente representa o agronegócio de um lado. De que forma que parte do governo não tem conseguido conversar melhor com o agronegócio, com esse lado, para colocar eles também dentro de uma discussão tão importante como essa que nós estamos acontecendo? Onde está o erro nesta comunicação, Luana? Olha, Bruno, você tocou num ponto que é central. A discussão do meio ambiente, ela se politizou, infelizmente, e criou-se uma cisão entre aqueles que defendem o meio ambiente e aqueles que querem explorar o meio ambiente como uma forma de aumentar a capital, aumentar a sua competitividade, os seus investimentos, e um em detrimento do outro, né? Esse equilíbrio nessa discussão tem sido muito difícil. Várias pesquisas mostram, né? Pesquisas internacionais e aqui no Brasil também mostram o quanto que esse tema é um tema que polarizou, infelizmente. E é o tema mais crítico. Eu sempre falo que além da cibersegurança, segurança cibernética, a questão da sustentabilidade é um tema muito grave que o mundo vai ter que enfrentar, de fato, seriamente, nos próximos anos. Então, o governo atual, ele não conseguiu, inclusive, aproveitar um vácuo de liderança que ainda existe, né, nesse setor. A gente tem aí, principalmente no âmbito subnacional, nos estados, alguns estados que naturalmente têm mais representatividade para essa pauta, Mato Grosso, a região central, né, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, mas não conseguiu criar parcerias, criar aí uma coalizão que olhasse para o tema da sustentabilidade, vencendo essas questões políticas. Então, você vê até nas pautas que o Hugo Motta tende a colocar pautadas no Congresso, né, ele até mencionou nessa postagem que foi mostrada aqui na nossa tela, tem falado sobre isso, sobre alguns projetos de lei que ele já tentou aprovar ali em relação a reformas, né, a questão dos crimes contra animais silvestres, combate a crimes ambientais. Ele falou sobre a reformas regulatórias no sistema elétrico, na legislação do setor de energia também, educação, mas são pautas todas que passam muito abaixo desse radar político, que fogem dessa discussão, que na verdade precisa novamente de uma grande união de esforços para que se enfrente esse tema de forma prática, com soluções como essa que foi colocada aqui, inclusive, que está sendo pautada pelo Congresso, de selos, mecanismos de incentivo para que a gente congregue esses interesses, aproveite muito mais, né, os ativos que a gente tem aqui no Brasil. Nós temos capacidade para
sermos de fato um país que representa essa pauta, mostrando na prática inovação, o uso de energias renováveis, né? A gente tem aí um estoque de geração de energia limpa, como em poucos países do mundo. Então, o Brasil tem muito potencial para explorar isso politicamente e ter essa união de esforços, mas realmente a gente teve aí um desafio político de aproximar esses dois olhares, né, aqueles que representam o agro e os que são defensores das pautas de sustentabilidade, para vencer essa barreira entre os que querem explorar e os que estão protegendo o meio ambiente, para mostrar que, no fim, todos querem a mesma coisa, né? Um país próspero, sustentável, um país que respeite os limites da natureza, que use, de fato, os seus recursos de forma consciente, para que a gente pense a humanidade a despeito dos lucros. E eu acho que quando você coloca essa discussão de uma forma aberta e traz esses atores para o diálogo, é possível sim encontrar consensos, mas infelizmente no momento que a gente vive e na polarização política que tomou conta do debate público, essa discussão tem ficado afastada realmente. Então é provável e notável, né, que o governo Lula vai buscar isolar essa narrativa para se distanciar desses grupos, justamente para reforçar a sua oposição, né, a sua crítica ao governo Bolsonaro e aos seus apoiadores, que infelizmente nesse tema nessa visão cruza com o meio ambiente por conta do agro.